Então, vou começar agradecendo a você, Cíntia, o convite, né? Muito gostoso estar aqui com vocês. Agradecer a Essências Florais por esse trabalho maravilhoso de divulgação dos florais e agradecer esse triângulo que se formou com duas grandes amigas e que eu tenho muito orgulho do trabalho delas e das pessoas que são, né? E falar das essências do Pacífico, são, para quem não conhece, são essências que é do Canadá, né? E a Sabina Petit, que é a facilitadora. E é um sistema que chegou na mesma época que vários outros, né? Nos anos 80, quando teve os campos morfogenéticos chegaram e todos os sistemas foram informados e cada um dentro do seu universo criou o seu sistema, né? Então, a Pacific Essence também tem três pilares, que é a presença dos índios nessa região do Pacífico, a presença da cultura inglesa e a questão da Sabina, que é uma pessoa que trabalha com acupuntura, terapias energéticas. Então, ela trouxe as essências dentro da linguagem da medicina chinesa, né? E dentro da cinesiologia aplicada, então uma comunicação com o corpo, e foi dessa forma que ela foi divulgando o trabalho dela. E é um kit muito lindo, porque tem o kit flores, tem o kit gemas, tem o kit das marinhas e tem o kit das árvores. Então, ela conseguiu separar em várias formas de se comunicar, dependendo do que a pessoa mais identifica, né? Então, é um sistema muito rico e eu não sei se eu vou conseguir trazer toda a riqueza dele, porque em tão pouco tempo e tantas opções maravilhosas. Mas vamos lá. Então, pode seguir. Então, eu vou falar dos 5 elementos, que é da medicina chinesa, rapidinho, para vocês terem uma ideia. Então, fogo é a nossa consciência, quem nós somos, né? Então, tem a ver com sangue e tem a ver com a nossa língua. A terra é a nossa mãe, é as nossas preocupações, né? Então, toda mãe é preocupada. O metal é o nosso pai, que tem a ver com nossos valores, né? E com as nossas crenças. A água tem a ver com a nossa ancestralidade, né? E toda a energia vital que a gente trouxe dos nossos ancestrais. E a madeira tem a ver com o nosso propósito de vida. Então, dentro dos elementos, eu vou trazer 3 essências de cada, para vocês terem uma ideia do que a gente pode, dentro do nosso universo interno, se melhorar na nossa comunicação, principalmente com a gente mesmo, né? Para depois poder se comunicar com o outro. Então, vamos para o primeiro. Então, o metal, ele é o nosso pai. Então, é onde estão os nossos valores e nossas crenças. Por que eu resolvi começar pelo metal? Porque nós estamos num momento muito relacionado ao pulmão e ao intestino grosso, que a gente está tendo que reavaliar as nossas crenças e os nossos valores, né? Porque nós estamos num caos, numa desordem e uma dificuldade de se relacionar. Exatamente, a gente está vivendo esse momento mental. Então, o metal ajuda muito a gente a aprender a respirar e as pessoas estão com problemas respiratórios, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso dentro da gente. Então, vamos para a primeira essência do metal. A blueberry. Primeira coisa, a gente tem que abrir para se comunicar. Mas para a gente se abrir para comunicar, a gente precisa liberar velhas crenças e saber quem a gente é. Porque quanto mais a gente se ama, mais a gente vai se respeitar. E aí a gente vai não ter medo de ser notado. Não... Ai, gente, desculpa. Deixa eu... Não tem importância. Essas coisas ao vivo são assim mesmo, né? Eu conto para vocês que a Bluebell foi o floral que mais me ajudou a falar inglês. A gente não vai ter medo de ser punido, de ser julgado. Quando a gente está com a nossa autoestima boa, a gente se abre sem timidez, sem medo. Próximo. O Indian Pipe são essências que vivem em comunidade na floresta. Então, o que ela faz? Ela faz a gente saber conviver com os outros em paz.
é fumar o cachimbo da paz mesmo, né? Então, se sentir pertencer nos relacionamentos, e se envolver nos relacionamentos, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, sem tanta intolerância, né? Então, a terceira essência, Grace Widow, porque a gente precisa liberar essas velhas crenças, a gente tem que ter liberdade, liberdade de quem é, de não ser julgado. Então, assim, é um remédio que vai ajudar muito para as intolerâncias, tanto alimentares como intolerância em relação ao outro. Então, essas 3 essências que eu escolhi para o campo mental, ela nos ajuda muito a gente se abrir para a comunicação, mas em paz com a gente. E de uma forma que a gente tem que primeiro liberar todas as intolerâncias, todas as crenças negativas que nos impede de ir conviver com o outro de uma maneira fluídica, que a respiração possa fluir, o dar e receber possa fluir e que a gente possa soltar pelo intestino todas as nossas crenças, todos os nossos livros, que a gente vai guardando com o tempo. Vamos para o segundo agora. Bom, a Terra. Terra representa a nossa mãe que não é preocupada. Então, normalmente, pessoas que têm problema de estômago, baço, tem a ver com preocupação. É muita mente preocupada com muitos detalhes e muitas coisas. Então, a pessoa fica no autossacrifício. Então, é exatamente aquela mãe que ela fica querendo cuidar e ela vai criando 1000 detalhes e uma coisa pequena se torna enorme, né? Então, a gente vai ver as essências que são boas para quem tem essa sensibilidade no estômago e baço, para ver melhorar nas suas... Bom, então a gente começa com Red Huckleberry, que é uma essência que os ursos, eles comem essas frutinhas antes de invernar. O que a gente está fazendo agora? A gente está invernado. A gente está dentro da nossa toca. A gente está dentro, esperando passar tudo isso. E o que ela nos ensina? Nos ensina que é momento de digerir todas as coisas, que é o momento de acabar com tanta mimimi, tanta coisa, internalizar. É hora de você olhar para dentro de você. Então, essa essência nos ajuda a gente ficar confortável com a gente e digerir o que a gente tem dentro da gente. Tá? A próxima, Hermit Crab, que é o ermitão. Então, o que está acontecendo? Para quem está sozinho em casa, está tendo que lidar com a solidão. E ficar confortável com você mesmo, às vezes é difícil, né? Então, essa essência ajuda tanto a gente conseguir conviver e aceitar o diferente, porque às vezes a pessoa está tendo que conviver com um monte de gente que ela não... Normalmente, com a vida corrida do dia a dia, você convivia pouco com as pessoas próximas. E aí você vai ter que conviver mais próximo. Então, é você se sentir confortável e pertencendo a essa família ou a essas pessoas com quem você vai ter que conviver mais próximo, né? Então, vamos para a próxima. E Wallflower. Essa é uma essência muito boa para se fazer entender. Por quê? A gente tem um mundo interno tão cheio de coisas que a gente, muitas vezes, fala coisas que não é exatamente aquilo que a gente queria falar. E nem sempre a pessoa entende o que a gente queria falar porque o nosso mundo interno está muito cheio de lixo. E precisa ser digerido esses lixos todos. Então, a gente precisa estar pronto para falar, mas falar a partir do coração. Então, essa essência ajuda muito para autista, mas para gente que precisa olhar para os nossos mundos internos, que normalmente a gente não tem tempo para fazer isso. Então, é uma essência muito boa agora. Então, dentro dessas 3, do Terra, da Mãe, essa coisa de internalizar, parar dos mimimis, né, ficar dentro de você, conviver com a sua família ou com você mesmo e começar a falar a partir do seu coração, aquilo que realmente você sente e gosta, né? E a pessoa vai começar a te entender melhor. E você vai falar, nossa, agora estamos entendendo. Eu falava uma coisa e a pessoa não me entendia, né? Então, isso para o elemento terra.
Agora vamos para o próximo. Água. A água é a nossa ancestralidade. 80% do planeta é água e nosso corpo 80% é água. Então, a água sempre acha um caminho. Mas se a gente represa essa água e a gente não se abre para o novo, se a gente não se entrega, isso fica parado. Por isso que a bexiga é muito responsável por essa descarga dessas águas, né? E o rim é muito responsável pela nossa energia vital, que é aquilo que a gente trouxe de herança da nossa família, aquilo que a gente trouxe de herança de todas as conquistas que a gente teve e que os nossos familiares tiveram. Então, vai depender muito da nossa energia vital, o quanto nós honramos de onde a gente veio. Então, por isso, precisa ser muito trabalhada a questão da ancestralidade para o desapego e para a abertura. Então, vamos ver as essências que a gente tem. A Esterlily, que é tirar as máscaras, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba sentindo uma coisa, pensando no outro, e a gente não é autêntico com aquilo que a gente é. E quando a gente honra da onde a gente veio e o que a gente construiu, a gente é mais honesto, a gente é mais íntegro. Então, essa abertura para você ser de onde você veio e com todas as virtudes da sua família, com todas as coisas boas que você pode estar levando e deixar essas sombras da ilusão ir embora e ter mais energia vital. A próxima. A azurite. Essa é uma essência mineral que é muito boa para aquelas pessoas que quando tem que falar com alguém, elas ficam um tempo todo pensando como eu vou falar, como eu não vou falar, e elas gastam tanto de energia vital que quando ela vai falar, ela já não consegue falar nada, ela chora ou ela não consegue colocar nem metade do que ela queria. Ou para aquelas pessoas que quando tem que falar, depois que elas falam, elas ficam sem energia, elas ficam exauridas, elas ficam sem energia vital nenhuma. Então, essa é uma essência que ajuda muito a gente ter coragem de falar o que está no nosso coração, com autenticidade, e não ter medo de perder energia, porque a gente só tem medo de perder energia quando a gente não é autêntico, né? A próxima. A selenite. Por que a selenite? Porque ela muda a forma de responder. Muitas vezes a gente está tão reativo com medo que a gente não pensa, a coisa vem e a gente já responde. Então, ela limpa toda estagnação, todos os bloqueios que a gente tem, ela ajuda a fazer a integração do hemisfério direito e esquerdo para a gente ter foco, para falar a partir do coração. E, em vez de você falar com medo, como uma resposta instintiva, você vai internalizar aquilo. E quando aquilo sair de uma outra forma e de uma forma amorosa. Então, essas três essências que eu escolhi da nossa hereditariedade, da nossa ancestralidade do elemento água, é a gente ser autêntico, sem medo de se colocar, mas quando se colocar com amor. Então, mudar a forma da gente se colocar. E se a gente recebeu uma herança que tivemos dificuldade de se colocar, que a gente consiga trabalhar isso para melhorar cada vez mais e trazer essa riqueza que você trouxe da sua ancestralidade. Próximo. É a madeira. A madeira é a nossa criança, é a vida social, que está meio difícil, né? Mas ela tem a ver com o nosso propósito de vida. Então, quando a gente tem um propósito de vida e a gente tenta fazer e não consegue, ou a gente fica com raiva, ou a gente fica frustrada, ou a gente fica ressentida. Então, o fígado ajuda a gente a ver o futuro onde a gente tem que ir. E a vesícula ajuda a gente a fazer escolhas, né? Então, como eu vou escolher as coisas? E o que acontece muitas vezes é que a gente não faz as escolhas, ou se faz as escolhas e é atrapalhado, a gente entra numa raiva, numa frustração desnecessária. Então, são essências que vai te ajudar a sair desse lugar, né? Então, vamos ver quais são. A Twin Flower, que é a humildade, sair do julgamento. Muitas vezes,
a gente está tão julgando as coisas que a gente vai para as coisas com muita resistência e com muita rigidez. E a gente não consegue ter discernimento do que é bom, do que não é bom. Então, como saber qual que é o seu propósito de vida se você está tão fechado, está tão você não aceita as suas críticas, você não tem compaixão nenhuma pelo processo, então você vai de uma maneira muito rígido e não vai te ajudar em nada, né? Então, é sair dessa rigidez para que você tenha mais flexibilidade. Próximo. Anêmone. Anêmone é uma essência que nos ensina muito a olhar as coisas de uma outra maneira. Porque muitas vezes a gente se faz de vítima, né? Então, por exemplo, eu queria tanto meditar, mas não tenho tempo. Mas agora você tem tempo, por que você não medita? Né? Então, a gente sempre está arrumando uma desculpa, uma vítima de não fazer certas coisas na sua vida, porque você tem que achar um culpado. Então, o que ela faz? Você olhar e falar, realmente, você não quer fazer isso? Ou você quer culpar alguém de não fazer? Então, muitas vezes a gente fala, eu não faço isso porque o meu marido não deixa, ou porque o meu chefe é assim, ou assado. Então, ela ajuda muito a gente olhar e sair desse lugar de vítima, né? Então, vamos para frente. A última dele é a vai dela. Essa essência, ela ajuda muito a gente aprender. Nós estamos passando por um momento de muito aprendizado para o nosso autoconhecimento, para o nosso propósito de vida. Então, ela ajuda a gente tirar proveito de todas as situações. Se você tem que ficar em casa e não pode sair, o que você pode usar para que esse ensinamento te faça ser um ser humano melhor? Ela te ajuda a você ter o discernimento, sair dessa briga, né, de coisas desnecessárias. E ela ajuda muito a gente olhar para nossas dores e curar os nossos traumas e as nossas dificuldades para poder ir em frente, né? Então, essas 3 essências que eu escolhi da madeira, que tem a ver com o nosso propósito de vida, a gente só consegue fazer o que a gente tem que fazer se a gente tem discernimento do que a gente precisa fazer e assume responsabilidade sem culpar o outro e sem julgar o outro. Se o outro está no tempo dele ou não está no tempo dele, se ele está fazendo, tenha compaixão pelas pessoas, porque assim seu caminho vai ser muito mais fácil em direção ao seu propósito de vida. Próximo. É o fogo. O fogo é o nosso comunicador, né? Então, é a nossa alegria, é ter consciência de quem você é e que você é um ser divino e que Deus está dentro de você. E que, como você é um ser divino, o outro também é um ser divino. Então, quanto mais a gente tem consciência de quem a gente é, mais divino a gente se sente, né? Então, o coração, ele é onde a nossa consciência reside. Então, o que acontece? Quando fala, sente o que o seu coração quer. Por quê? Porque é o seu espírito que tem que responder, a sua sabedoria interna que mora lá, né? É o coração. O intestino delgado é aquele que separa o que é bom para você e o que não é bom para você. E você precisa ter consciência, né, já que o fogo é consciência, do que é bom para você e do que não é bom para você. O protetor do coração é onde ficam os nossos traumas e eles nos protege de ser ferido. E o triple-aquecedor é a comunicação dos 3 centros nossos de temperatura, que é deixar ir, digerir e o pulmão, tá? Que é respirar. São 3 centros importantes de comunicação. Vamos lá ver o que vem. Próximo. Alan Root. É a guerra de poder nos relacionamentos. Se eu sou igual ao outro, eu não preciso brigar e diminuir o outro para ser alguém. E nem preciso me sentir tão pequena que o outro é tão grande. E nem tem que ser a minha maneira. Então, é a hora que a gente se olha de igual para igual e de respeito, sem julgamento e celebrando a vida. Próximo. Essa ajuda a gente se perdoar. Quando a gente perdoa, toda a circulação da nossa temperatura se equilibra.
tanto a reprodução, quanto a digestão, quanto o respirar e estar vivo. Então, é uma essência de árvores que ela nos ensina sobre comunicar, e comunicar às células que a gente se ama, que a gente se perdoa e que a gente está aqui para ser feliz, né? A próxima. Essa é uma essência que ajuda muito a gente ver com clareza e escutar com clareza. Então, é a hora que a gente tem que se conectar com a nossa divindade interna, se conectar com o nosso anjo, se conectar com nossos protetores, com a sua divindade interna. Então, tem momentos que a gente precisa meditar e saber o que realmente eu estou sentindo, ter consciência de quem eu sou. Então, essa essência vai ajudar bastante. Então, para... Próxima, a baleia. A essência da baleia, ela tem os 5 elementos. Ela consegue pegar os 5 elementos do nosso corpo e nos equilibrar. E ela ajuda muito no sentido de... A baleia, ela tem todos os segredos do mar. Ela nos ensina sobre a comunicação entre as espécies. Ela nos ensina como a gente preservar a nossa espécie. Na comunicação, na forma de expandir a nossa energia, na forma de ver coisas diferentes, na forma de ouvir um mundo mais sutil. Então, ela é uma essência que ajuda muito a gente a se sentir um ser aqui na Terra tendo missão de se expandir e de crescer, né? É isso, gente. Para finalizar, já que eu só queria que vocês... para mim, a comunicação agora, a melhor comunicação é o silêncio. A melhor comunicação agora é a gente se permitir se ouvir, se permitir ter humildade de ouvir o outro. Então, é muito importante que a gente cuide dos nossos corpos. O corpo físico, ele precisa de meditação, ele precisa de exercício, ele precisa de alimentação, ele precisa ser feliz. O corpo emocional precisa curar os traumas, precisa curar as dores, e você precisa se comunicar melhor com ele. O corpo mental, ele precisa ter pensamentos positivos, vibrar positivo, para que a gente possa emanar pensamentos positivos e coisas positivas para o planeta. E nosso campo energético, que é o nosso outro corpo, que a gente consiga se comunicar com os outros pelo amor, né? Que a gente não entre nessas fake news e que a gente consiga evoluir a nossa humanidade com muito amor, respeito e humildade. Gratidão, gente.